Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós teremos mais uma aula de geografia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a geografia dos transportes. Então, procurar entender um pouquinho mais quais são os principais modelos, né, de que forma se organiza os meios de transporte no Brasil e qual a sua importância no contexto político e principalmente, né, o nosso enfoque vai ser no contexto econômico, tá? Então, em relação aos modais de transporte no Brasil, a gente precisa primeiramente destacar que os modais de transporte são os diferentes meios utilizados para transportar cargas e pessoas. Então, quando eu falar de modal, eu estou falando de modelo, tá? O significado aí é o mesmo. E eles são fundamentais para o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais, tá? E são aí algumas características, nós vamos ver algumas das principais características dos principais modais que existem aqui no Brasil. Nós vamos destacar primeiro as rodovias, tá? As rodovias, ela é tida como o principal modal aqui no Brasil, e o Brasil ele possui uma das maiores redes rodoviárias do mundo. As rodovias elas vão começar a ganhar destaque a partir da década de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek. E por que que ele vai tomar esse modelo de transporte como sendo um dos principais aqui no Brasil? Primeiro, pelo baixo custo de implantação das rodovias, né, comparado aí com outros meios de transporte. O Brasil vai estar vivendo um processo de ampliação, né, da entrada e ampliação da indústria automobilística. Então, com o número de carros disponíveis no mercado, era necessário que houvesse rodovias para que esses carros pudessem rodar, tá? E esse é o principal modal do Brasil, porém, ele possui vantagens, né, mas tem também alguns problemas que devem ser destacados. Dentre eles que, apesar de construir uma rodovia é relativamente barato, ela precisa de manutenção. E quando isso não acontece, acaba gerando prejuízo tanto para o Estado, né, quanto principalmente para os motoristas, para os proprietários de caminhões. Uma outra coisa também que a gente destaca é que o transporte rodoviário ele tem uma característica de baixa capacidade de carga. Então, se a gente for comparar o que um caminhão pode transportar com o que um navio ou um trem consegue transportar, o caminhão, esse volume é bem reduzido, né? Mas ele apresenta como vantagem, por exemplo, o fato de ser um transporte de porta a porta. Então, uma mercadoria pode sair lá do armazém e vir ser entregue na porta da minha casa. E essa é uma flexibilidade que às vezes outros modelos não possuem, tá? E ele é indicado geralmente para atender essa demanda de curtas distâncias, né? Seria ali para atender essa demanda mais imediata. Agora, quando se fala de grandes volumes de carga e de longas distâncias, outros modelos são mais recomendados. Um outro modelo que a gente pode destacar também é o modelo ferroviário, que são as ferrovias. Ele vai ter início lá no século XIX, né, que foi o período de início da implantação. Por que vai começar a implantar ferrovia no Brasil? Principalmente para escoar a produção de café. Então, vai ser esse o motivo que impulsiona, né, a necessidade aí de conectar áreas produtoras do café, levar essa mercadoria até os portos para que ele fosse vendido em outras localidades. Só que ele tem um problema que é a impossibilidade de integração das diferentes malhas. Então, em relação, por exemplo, à rodovia, a ferrovia ela é bem menos flexível, né, bem mais difícil acesso a determinados locais que um caminhão, por exemplo, tem, a ferrovia não consegue muitas vezes chegar. Um dos grandes problemas da ferrovia no Brasil vai ser o intenso processo de sucateamento, né, principalmente a partir ali da década de 1950, que vai dar um destaque aí maior para as rodovias e vão acabar deixando as ferrovias de lado. Poucos investimentos no setor, né, também vai estar desmontando
aí essa malha ferroviária no Brasil. E apesar de que ele é um modal apropriado para essas características e a demanda do Brasil. Então, especialistas afirmam que deveria sim haver mais investimento em ferrovias aqui no nosso país. E que algumas medidas foram tomadas, principalmente a partir do ano de 1996, né? Houveram aí alguns investimentos privados para a retomada e para o aumento aí dessa malha ferroviária, que se torna que é, né, um meio de transporte aí tão importante na economia brasileira. Além da ferrovia, a gente pode destacar a hidrovia, tá? Que é um meio de transporte também muito importante, principalmente porque ele tem um baixo custo. Tá? Quando você pega aí grandes embarcações, né, barcas, navios, você consegue carregar um volume grande de mercadoria. E no Brasil, infelizmente, elas são subaproveitadas. Então, existem vários rios que poderiam ser aproveitados para esse tipo de transporte no nosso país, mas infelizmente, né, não são explorados. Uma outra questão também é a navegação de cabotagem, que ela é restrita. O que é isso? É você, como nós temos várias cidades litorâneas, então ao invés de fazer o transporte por uma rodovia, né, passando por terra, esse transporte ele poderia acontecer por navio de porto em porto, tá? Só que ele também é restrita, é pouco aproveitada. O Brasil ele tem uma vantagem de ter um relevo mais plano, né, que favoreceria aí o uso mais intenso das hidrovias, e tem um grande potencial, principalmente na região norte, por conta dos grandes rios, né, rios caudalosos que existem nessa região do país. Além da hidrovia, a gente destaca também as dutovias, tá? Que nada mais é do que o transporte de produtos através de canos. Então é só a gente pensar aí na água encanada, no gás encanado. Então é você criar ali canos que vai ligar um lugar a outro e por ali você vai transportar tanto líquidos. A gente vai ver que existem diferentes tipos de líquidos que podem ser transportados, gases e também alguns produtos como soja, arroz, né? Pode ser utilizado também esse meio de transporte. Ele tem como vantagem a alta capacidade de transporte, baixo custo de implantação e também baixos impactos ambientais. Mas ele apresenta um problema que é principalmente relativo à flexibilidade. Ele possui uma baixa flexibilidade. Os produtos que a gente pode destacar, dentre eles, o gás natural, o minério de ferro, carvão, sal, água, óleo, combustível, né, tanto para aviação quanto outros derivados do petróleo, e também pode ser utilizado para o transporte de grãos, né, como eu já falei aí, por exemplo, a soja. No Brasil, só cerca de 4% das mercadorias são transportadas pelas dutovias. Um outro modelo também de transporte é o aeroviário, né, as aerovias, que no Brasil também tem um baixo nível de utilização, principalmente pelos altos custos. É necessário aí uma demanda por tecnologia e de mão de obra qualificada. Então, o transporte aeroviário, né, os aviões, ele não é um tipo de transporte muito acessível, por ser caro, né, de difícil acesso. E ele acaba estando concentrado mais em algumas capitais do nosso país. Uma outra coisa que a gente pode destacar também em relação ao transporte urbano, que são os transportes utilizados aí dentro das cidades. Nesse transporte urbano, eles também são chamados de transporte de massa, porque ele tem a capacidade de transportar um número grande de passageiros, né? O ônibus, no caso, é o principal transporte para a população dentro de uma cidade,
só que ele tem algumas desvantagens. Ele é um transporte caro, né, que sai caro ali para o usuário, para quem pega vários ônibus durante o dia, acaba pesando no orçamento. São longas viagens, às vezes um trajeto que poderia ser feito ali de uma forma mais ágil e rápida, no ônibus você acaba demorando mais tempo. O grande problema está relacionado à superlotação, né? Muita gente no mesmo espaço usando ali o mesmo veículo. Em algumas cidades a gente destaca a existência de trens, né, e metrôs, só que eles são restritos aos grandes centros. Por exemplo, aqui em Goiânia a gente não tem, né, trens e metrôs, e eles têm a dificuldade do alto custo para implantação. Então muitas vezes os governos preferem não implantar porque é algo bem caro, né? Mas tem a vantagem de uma maior velocidade, eles acabam sendo mais ágeis, né, mais rápidos, e tem uma capacidade maior de lotação, então eles levam muito mais gente do que levaria num ônibus. E o crescimento dessa malha, né, dos trens urbanos, ele acaba não acompanhando o crescimento da população. Então, a quantidade de trens existentes nas cidades é pequena em relação ao número de pessoas que utilizam esse serviço, tá? E aí acaba também voltando lá naquele mesmo problema do ônibus, que é a superlotação. Em algumas cidades onde você tem rios, né, ou ali em regiões litorâneas, então não é toda cidade que vai utilizar esse meio de transporte hidroviário, mas no norte também é bastante utilizado, né, no Pará, em regiões lá do Amazonas. Só que eles são restritos, né, por fatores naturais, então não dá para ter balsa aqui em Goiânia porque não tem rio navegável. E um dos problemas é também o baixo investimento no setor, mesmo nessas cidades onde existem condições geográficas propícias, nem sempre o governo investe da maneira que necessita. E aí as pessoas vão acabar procurando outras formas de deslocamento, né, nas cidades. Dentre elas a gente destaca as motocicletas, as bicicletas e as vans. Muita gente acaba optando, quando tem condição, por andar, né, por caminhar, por fazer esse deslocamento a pé, principalmente dentro de pequenas distâncias, né, para o trabalho ou para a escola, e também para tentar fugir, né, dos altos custos relativos aí às passagens. E nós temos a grande estrela, que é o automóvel, né, que as pessoas procuram esse meio de transporte porque ele traz não só agilidade, mas também independência, principalmente com o desejo de fugir dessa ineficiência e da insegurança do transporte coletivo, tá? E só que, em contrapartida, ele é a principal causa de congestionamento nas grandes cidades, provoca aumento da poluição atmosférica, né? E apesar disso, algumas políticas públicas vêm tentando reduzir o número de automóveis circulando aí nas cidades, tá? Isso através, por exemplo, de rodízios, por exemplo, um dia é uma placa, outro dia é outra placa que vai circular para não sair todo mundo. Estimular também as caronas, né? Ou pedágios urbanos, justamente para que as pessoas acabem perdendo aí esse incentivo, né, por colocar o carro na rua para carregar às vezes uma ou duas pessoas. Então, essa questão da mobilidade urbana, ela é um problema que vem sendo já discutido há muito tempo, né? Vários especialistas procuram formas aí de tentar solucionar esse problema, principalmente pela questão da inclusão social, para que toda a população de uma cidade possa ter acesso a transporte de qualidade, né, numa cidade aí mais democrática. Não só as pessoas que utilizam esses modelos de transporte, né, mas buscando aí alternativas para resolver esse que é um problema tão sério, né, em praticamente todas as grandes cidades do nosso país. Que não, né, podemos dizer também do mundo. Bom, então é isso.
Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a esclarecer um pouco mais sobre o assunto e a gente se vê na próxima aula, tá?